E hoje eu queria contar um pouquinho para vocês de como surgiu essa clínica aqui, Bettina Stefanello. Eu sou Bettina Stefanello e, na verdade, eu era sócia de uma outra clínica, uma clínica grande aqui no Rio de Janeiro, 300 metros quadrados, a Clínica Lepô, no Shopping da Gávea. E durante 6 anos eu fiquei lá, parte disso eu como sócia, né? Então tive bastante vivência, mas senti a necessidade de botar um pouco do meu jeito, de ter um lugar só meu, fazer um voo solo mesmo. Fora que a Gávea era um perto longe para mim, porque na época eu ainda amamentava o meu primeiro filho e ficava longe, mas também não é um lugar longe, mas eu pegava muito trânsito, então eu queria que tivesse um lugar mais próximo de casa. Hoje eu estou a 2 quadras da minha casa, então acontece qualquer coisa, eu estou disponível para minha família também, que hoje também é uma prioridade na minha vida. E essa clínica surgiu desse desejo, dessa vontade de ter um lugar meu, que eu pudesse fazer as coisas do meu jeito, desse jeitinho exatamente que vocês já estão conhecendo, que já conhecem, sempre muito humana, acolhedora, carinhosa. Então eu queria que aqui eu pudesse ter uma consulta que pudesse durar 2 horas, onde eu pudesse conhecer os meus pacientes e ser amiga deles. Então acontece isso aqui e eu botei em prática exatamente aquilo que eu queria, exatamente como eu desejei, como eu sonhei. Essa clínica aqui é o reflexo de como eu queria que fosse. Mas é claro que eu também tive incertezas e dúvidas quando eu tive vontade de sair. Eu comecei a demonstrar minha vontade, eu comecei a falar que eu já não estava mais muito feliz, mas eu não sabia se os pacientes viriam comigo, se eu teria pacientes, como que seria essa transição. Eu realmente fiquei muito insegura, foi um momento muito difícil até, eu posso dizer, porque você começa a investir um dinheiro num local e comprar, e fazer toda a estrutura do local e comprar material e até essas peças de design que eu gosto e tudo, mas você não tem certeza absoluta se aquilo vai dar certo, se os seus pacientes vão vir com você ou não. Então foi bem desafiador esse momento também. Os pacientes, apesar de eu ter avisado os meus pacientes, né, e mandado uma mensagem dizendo que eu viria para um outro endereço, eu não tinha certeza se eles estariam comigo. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês hoje. Os pacientes, tem paciente que é paciente da clínica e tem paciente que é o paciente do médico. Eles confiam em você, eles acreditam em você e eles querem e eles vão seguir você aonde quer que você esteja, ou quase todos os lugares. E foi assim que aconteceu. Eu me surpreendi muito quando no primeiro dia a agenda estava lotada e no segundo dia também, e eu falei, meu Deus, e aquela semana inteira estava lotada e depois isso continuou. Eu fiquei muito surpresa e foi muito gratificante. E não eram pacientes só da minha clínica, da minha última clínica, eram pacientes que já estavam comigo, inclusive quando eu trabalhei em Copacabana, quando eu trabalhei na Barra, quando eu trabalhei em Ipanema. Então eram pacientes que já estavam me acompanhando em todos os lugares por onde eu passava. Foram os pacientes que eu cativei
durante toda essa vida profissional. Isso continua sendo muito gratificante quando eu vejo um nomezinho lá na agenda, eu sei exatamente quem é aquele paciente, qual a história dele e onde tudo começou. Então, se você está nesse momento em que você está, inclusive, pensando se você deve dar esse passo ou não de seguir uma carreira solo, hoje eu sempre dou esse conselho para quem me pergunta, e esse conselho é o seguinte: vai! É muito bom você fazer a sua trajetória, é muito bom você ter o seu lugar, onde você está em paz, onde você consegue botar em prática os seus desejos, e isso faz com que o ambiente se torne um ambiente muito mais seguro para você desenvolver as suas técnicas e o seu dia a dia. Então, se você está nesse momento, vai, segue o seu coração, acredite em você e tudo vai dar certo. Eu tenho certeza. Foi o que aconteceu comigo e vai acontecer com você também.